Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o comando update do SQL. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. O comando update é utilizado para a gente poder editar um ou mais registros das nossas tabelas. A estrutura do comando update é essa daqui. Primeiro a gente coloca a palavra update, depois o nome da tabela onde está o registro que a gente quer editar. Depois vem a palavrinha set, e aí a gente coloca o nome do campo que a gente quer alterar naquele registro e o novo valor que a gente vai colocar naquele campo. E para poder colocar o novo valor naquele campo a gente utiliza o sinal de igual entre eles. Depois a gente coloca a palavra where, para aí sim colocar a condição que a gente vai utilizar para encontrar aquele registro e alterar ele. Olhando assim parece um comando um pouco complexo, mas a gente vai ver agora na prática para entender melhor como ele funciona. Eu já abri aqui o meu pgadmin, eu vou acessar o servidor do Postgres local e aqui a gente tem as nossas databases. Na aula anterior a gente criou essa database aqui, a database exemplos. Dentro dela a gente tem o esquema public e dentro dele a gente tem as tables, cursos e professores. Agora eu vou vir aqui na database exemplos, clicar com o botão direito nela e vir na opção Query To. Aí ele abre aqui a ferramenta onde a gente pode colocar os comandos SQL. Primeiro a gente vai utilizar como exemplo a tabelinha de cursos. Então eu vou verificar quais registros tem nessa tabela. Para isso eu vou utilizar o comando select, que a gente já estudou. Select asterisco from, eu quero selecionar os registros da tabela cursos. Agora eu vou executar esse comando e perceba que a gente tem 3 cursos cadastrados. O nosso primeiro objetivo é alterar o nome desse curso aqui. Por enquanto, o nome dele é curso de SQL, mas eu quero alterar o nome para deixar curso de PostgreSQL. Então para isso, eu vou utilizar o comando update. Vou vir aqui um pouco para baixo e começar a digitar o comando. Primeiro a gente viu que tem a palavra update, depois o nome da tabela onde está o registro. Então esse registro que eu quero alterar é da tabela cursos, depois vem a palavrinha set, agora vem o nome dos campos que eu quero alterar naquele registro. Nesse caso eu quero alterar apenas o campo nome, então eu vou dizer que o nome vai receber, então eu coloco o sinal de igual, e o novo valor que ele vai receber. Como nesse caso é um texto, eu coloco entre aspas simples, e agora eu escrevo o novo valor que aquele campo vai receber. Então ele vai receber curso de PostgreSQL. Mas ainda não acabou. Agora a gente tem que criar a condição, porque eu não quero que todos os registros recebam esse nome aqui. Eu quero que apenas esse registro aqui receba esse novo nome. Então para isso eu coloco where, que é para a gente criar a nossa condição. O que diferencia esse registro aqui de todos os outros? A gente já viu que uma coisa que é garantida, que sempre vai ser diferente, é a chave primária de cada registro, ou seja, é o ID dele. Então eu vou alterar esse registro me baseando no ID dele, que nesse caso é o ID 1. Então aqui o where, ou seja, onde o ID do registro for igual ao número 1, que é esse ID aqui. Agora se eu executar esse comando, eu estou dizendo que eu vou alterar um registro da tabela cursos e no campo nome eu vou colocar esse texto aqui, mas apenas no registro onde o ID é igual a 1, ou seja, nesse registro aqui. Agora com o comando selecionado eu vou pedir para executar, perceba que ele retornou sucesso. Vamos consultar novamente todos os registros através do comando select. Vou executar esse comando, perceba que agora o nosso registro que tem o ID 1 tem o nome de curso de PostgreSQL. Então assim a gente conseguiu ver na prática como que o comando update funciona. Para praticar um pouco mais, imagine que eu quero alterar o nome desse curso aqui. No lugar de curso de HTML, eu quero escrever curso de HTML e CSS. Então eu vou vir aqui um pouco mais para baixo e digitar novamente um comando de update. Update da tabela cursos. Eu quero setar o nome recebendo curso de HTML e CSS, mas não para todos. Então eu coloco aqui um where para criar uma condição. E o que a gente está usando é o ID. Então, onde o ID for igual a 3,
que é o desse registro aqui. Então, where id igual a 3. Vou selecionar apenas esse update e vou executar. Perceba que ele retornou sucesso também. Agora eu vou consultar através do comando select e perceba que a gente também alterou esse registro aqui. Agora virou curso de HTML e CSS, aquele registro onde o ID é 3. Assim a gente já treinou um pouco o uso do comando update. Agora a gente vai praticar um pouco mais esse comando update na tabela de professores. Então primeiro eu vou abrir uma nova janelinha do Query Tool, clicar com o botão direito aqui na Database e vir em Query Tool. A gente poderia fazer tudo aqui na mesma janelinha. Eu abri uma nova apenas para deixar separado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é consultar todos os registros da tabela de professores. Select asterisco from professores. Vou executar. E a gente tem os 10 professores da nossa base de dados. O meu primeiro objetivo é alterar esse registro aqui, o registro do professor Edipo. Então eu quero alterar o nome dele, eu quero colocar Edipo Oliveira e quero alterar também a especialidade dele. Quero que a especialidade seja banco de dados. Então para isso, vou criar aqui um comando update. Agora eu quero atualizar um registro da tabela de professores. Depois vem a palavrinha set e aqui que eu coloco os campos que eu quero alterar. Então eu quero alterar o nome do professor e o nome vai receber Edipo Oliveira. Além do nome, eu quero alterar a especialidade. A gente pode alterar mais de um campo no mesmo update. Para isso eu coloco uma vírgula e agora eu passo o próximo campo que eu vou alterar. O próximo campo é a especialidade. Ela vai receber banco de dados. Então perceba que no momento o nome é Edipo e a especialidade é Java. Então o nome vai ficar Edipo Oliveira, a especialidade vai ficar banco de dados. Mas se eu executar esse comando aqui do jeito que está, ele vai alterar o nome e a especialidade em todos os professores. E eu não quero isso. Eu quero alterar apenas onde o ID for igual a 2, que é o ID desse registro aqui, do registro do Edipo. Então eu coloco um where, onde o ID é igual a 2. Agora eu vou selecionar esse comando e pedir para executar. Retornou sucesso. E agora eu vou consultar os registros com o comando select. Sempre que a gente atualiza um registro, ele passa a mostrar aqui no final da lista. Então o Edipo veio aqui para baixo. Perceba que ele continua com o ID 2. E agora o nome é Edipo Oliveira e a especialidade é banco de dados. Então assim a gente praticou o uso do comando update e a gente viu como alterar mais de um campo no mesmo update. Agora, para terminar os nossos exemplos, a gente vai criar um update um pouco mais complexo. O objetivo é aumentar o salário em 10% para todos os professores que trabalham com a gente há mais de 3 anos. Então primeiro eu vou fazer um select para buscar todos os professores que trabalham com a gente há mais de 3 anos. Eu vou vir aqui um pouco para baixo. Vou fazer um select na tabela de professores, onde, ou seja, where, aí eu preciso ver a data de admissão. Então, onde a data de admissão for menor ou igual, e agora eu preciso contar então de 3 anos para trás. Então ela tem que ser menor ou igual, a gente está em 2021, menos 3, a gente tem que contar então de 2018 para trás. Por isso aqui na data, eu vou colocar dia 31/12 de 2018. Ele vai buscar assim todos os professores que foram contratados dessa data aqui para trás, ou seja, menor que essa data aqui. Vamos executar. Perceba que ele tem 3 professores que trabalham com a gente, então há mais de 3 anos. Agora sim eu vou criar o comando de update. Então, update professores, eu vou alterar os registros da tabela de professores. Set, qual campo que eu quero alterar? Eu quero alterar o campo salário. Ele vai receber, e aqui para calcular o salário mais 10%, a gente vai fazer aqui uma operação matemática. Como que eu faço isso? Basicamente, eu vou pegar o salário que ele já tem e multiplicar por 1,1. Isso aqui é a mesma coisa que eu calcular o salário mais 10%, essa continha aqui. E agora eu preciso aplicar minha condição. A condição é a mesma que a gente criou aqui em cima, ou seja, a mesma condição que a gente utilizou no select, para ver se a condição estava funcionando, a gente vai copiar e colar aqui. O que eu estou dizendo? Que eu vou atualizar
da tabela professores, eu vou alterar o salário dos professores, fazendo com que eles recebam o salário que eles já ganham, mais 10%. Mas eu não vou alterar o salário de todos, eu vou alterar apenas o salário das pessoas que trabalham há mais de 3 anos aqui na empresa. E antes de eu executar esse comando, eu vou tirar um print aqui da tela, para depois a gente poder verificar se os valores ficaram certos. Então eu vou voltar aqui, vou só tirar um print aqui com essa ferramenta de captura. Beleza? Então aqui depois a gente vai usar para conferir. E agora, selecionar o comando de update e vou executar. Perceba que ele deu update em 3 registros e retornou sucesso. Agora eu vou executar o comando select. Então, consultando aqui os registros, a gente percebe que o valor do salário deles foi alterado. Vou voltar aqui no print que a gente tirou e perceba que a Camila recebia 4.500 e agora a Camila passou a receber 4.950. Vamos conferir aqui na calculadora para ver se ficou certo. Então ela recebia 4.500, agora ela vai receber mais 10%, que vai ser igual a 4.950. Vamos conferir aqui o segundo professor, que é o professor Roberto. Ele recebia 3.500 e passou a receber 3.850. Vamos ver se ficou certo. Então, para isso eu coloco 3.500 mais 10%, que vai ser igual a 3.850. Então, para isso calculou certo também. E a professora Pamela recebia 5.000. A gente sabe que 10% de 5.000 é 500. Então, ela passou a receber 5.500. Então esse update aqui foi um pouquinho mais complexo, só para você ver que a gente pode utilizar aqui outros campos na condição. Nesse caso a gente não pode utilizar o ID porque fica bem mais fácil utilizar a data de admissão, para saber quanto tempo que aquele professor trabalha com a gente. E aqui também, na hora de alterar o valor de um campo, a gente fez um cálculo matemático, porque nesse caso o valor do salário não seria igual para todos os professores que a gente vai alterar. Por isso que a gente fez um cálculo adicionando ali 10%. Então na aula de hoje, nós aprendemos a usar o comando update do SQL para editar registros das nossas tabelas. E para colocar ele em prática, a gente utilizou aqui uns exemplos bem simples, alterando apenas o nome do curso. E também a gente viu uns exemplos um pouco mais complexos, como por exemplo, como alterar mais de um campo em um registro, e também como alterar o valor de um campo através de um cálculo matemático e usando aqui condições diferentes. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal. Assim você vai estar nos ajudando muito e também não vai perder as próximas aulas. E até a próxima!